Bom dia. Hoje foi o 5º dia da vigília e eu vim trazer uma mensagem sobre o céu, as regiões celestiais e a terra. E a palavra foi sobre o que nos impede de recebermos as bênçãos de Deus. Então, vou começar aqui com João, capítulo 15, versículo 7. Está escrito assim: Se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Versículo 16. Não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei, para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedirdes ao Pai, Ele vos conceda. Então, assim, nós somos filhos de Deus, amados, e Ele tem bênçãos infinitas prontas para nós, que estão no céu. E aí, mas existe, para chegar na Terra aqui com a gente, tem um mundo celestial aí, que a gente vai ver agora aqui em Efésios 6:12. Olha o que está escrito na palavra. Efésios 6:12. Isso. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, versículo 13, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Então, o que acontece? Para a gente receber as bênçãos de Deus, são duas coisas. Além de não permitir a legalidade do inimigo tocar na nossa vida através de brechas, que acontece quando a gente não obedece o evangelho, quando a gente não tem uma vida conforme o evangelho, conforme a palavra do Senhor determina os princípios e os valores de Deus, a gente dá legalidade para o inimigo tocar na nossa vida. E quando você está coberto numa vida sem pecado, buscando a santidade, buscando viver conforme a vontade de Deus, e as bênçãos não chegam também, é porque a gente precisa guerrear, porque o inimigo, ele pode ter a legalidade, porque assim, tem o céu, aí as regiões celestiais da terra. Nessa região celestial, nas regiões celestiais, ele pode segurar a nossa bênção, porque ele é atrevido mesmo. E na Bíblia, tem aqui Josué 1:2, vou ler, isso que eu tô falando, tudo que eu tô falando, vou ler aqui na Bíblia. Vamos lá, Josué 1:2, está marcado aqui. Josué 1:5. Ninguém se sustentará diante de ti todos os dias da tua vida, como fui com Moisés. Assim serei contigo, não te deixarei, nem te desampararei. Tão somente esforça-te e tem muito bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto
nele está escrito: porque então farás prosperar o teu caminho e então prudentemente te conduzirás. Aqui está falando sobre a legalidade, sobre a recomendação, né, de a gente andar no caminho do Senhor. Agora em Daniel 10:10, nós temos o seguinte: quando aparece um anjo para Daniel. E eis que uma mão me tocou e fez que me movesse sobre os meus joelhos e sobre as palavras das minhas mãos. E me disse: Daniel, homem muito desejado, estai atento às palavras que te vou dizer e levanta-te sobre os teus pés, porque eis que te sou enviado. E falando ele contigo estas palavras, falando ele comigo estas palavras, eu estava tremendo. E então me disse: não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, são ouvidas tuas palavras, e eu vim por causa das tuas palavras. Mas o príncipe do reino da Pérsia se pôs de fronte de mim 21 dias, e eis que Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me, e eu fiquei ali com os reis da Pérsia. Então, nas regiões celestiais, existe uma batalha espiritual. E o Senhor, Ele quer que a gente seja forte e corajoso. Ele quer que a gente entre nessa batalha também. E como que a gente pode entrar? É em oração, é em súplica, é guerreando, é falando, determinando, porque existem leis, existem regras e elas são obedecidas. Então, você tem que, quando estiver orando, pedir do Senhor. Se você está vivendo numa vida conforme o Evangelho e deseja receber as bênçãos de Deus, e se o inimigo estiver segurando isso nas regiões celestiais, você tem que orar, entrar em guerra, batalhar e pedir: Senhor, envia anjos. O diabo não tem legalidade, ele tem que soltar. Solta, diabo. Senhor, envia teus anjos, me ajuda nessa guerra para eu receber as tuas bênçãos. Ora, pede, clama, que o Senhor vai enviar ajuda para você. E, amados, é o seguinte: o mundo espiritual, as regiões celestiais, o céu, tudo que está escrito na palavra de Deus, você pode não acreditar, mas elas não vão deixar de existir por isso. E as leis que estão determinadas por Deus não vão deixar de existir porque você não acredita. E tudo isso, tudo isso que está escrito aqui está coordenando a nossa vida. Está acontecendo na nossa vida, está agindo na nossa vida. Então, enquanto a gente não tiver consciência e não fazer o que tem que ser feito, que é orientado, quando a gente não se reconhecer como filho de Deus e saber que é amado e que a gente deve amar e colocar Deus em prioridade na nossa vida e seguir a palavra dele, as orientações dele, a gente vai viver numa batalha completamente ou na ignorância ou na ingenuidade. Então, foi essas as palavras dessa vigília dessa noite. Assim, teve várias, na verdade, né? Mas foi essa, assim, que eu escolhi, porque eu não tinha essa consciência de orar nesse propósito, nesse sentido. E, assim, tá muito claro na Bíblia que Deus envia anjos, sim, para nos ajudar, que as regiões celestiais, ela é citada na Bíblia várias vezes, ela existe. E a nossa bênção, ela pode ficar presa nesse campo de batalha espiritual, entre o bem e o mal. E a gente aqui na terra, a gente tem autoridade, a gente que está em Cristo, nós temos autoridade, nós temos legalidade para combater, nós temos como nos armar
na armadura de Deus para entrar nessa guerra e combater tudo isso. Amém? Essa foi a mensagem de hoje. Obrigada!